A turma é mesmo boa, é mesmo da Fusaca. Esporte. Vamos lá, Moisés, falar do Sport Clube do Recife, que acabou perdendo mais uma no Campeonato Brasileiro da Série A, dessa vez para o Flamengo, finalista da Libertadores, disputando ali nas cabeças com o Palmeiras, vice-líder da competição. De destaque bom, Moisés, nesse jogo, foi novamente o goleiro Gabriel. A gente sabe a situação do time, o goleiro que é bem exigido, né? Mas está sendo destaque aí da equipe do Sport Clube do Recife, fazendo boas defesas, até no gol, né, do Arrascaeta, na cobrança de falta belíssima no ângulo. O Gabriel ainda tocou nela, mas infelizmente não conseguiu fazer a defesa, Moisés. De resto, é aquela mesma preocupação, né? Parece que o Sport está ligado ali nos 60, nos 50. Parece que já jogou a toalha, mesmo com a palavra lá, né, do técnico do Sport dizendo que enquanto a possibilidade, né, eles vão jogar até o final. Mas parece que o time realmente jogou a toalha, Moisés. Olha, Matheus, essa foi a 17ª rodada, né, na Série A. 17ª derrota, né, na Série A do Sport. Então, enfim, foi um jogo muito ruim, né? O Sport não jogou bem, o Sport tentou de alguma maneira segurar o Flamengo, que até parecia que estava segurando, né? Porque o Sport entrou no esquema... no papel era um time ofensivo, mas quando você via as linhas, aquelas linhas que a gente traça, né? Quando a gente vai comentar o jogo, eu comentei essa partida, e aí você traça essas linhas na cabeça, né? Na TV você fica observando e traçando as linhas. Você via que hora o Sport se defendia num 4-5-1, tem hora que ficava no 4-4-2, quando atacava, vira e mexe, até formava esse esquema também no 4-4-2, mas é um esporte que tentou segurar o Flamengo, até segurou. E assim, é que o Flamengo jogou com 7 atletas que não são dali do grupo titular, né? Então você não tinha jogadores ali que realmente são titulares. Mas de qualquer maneira, o time reserva do Flamengo é melhor do que o time titular do Sport. E o Sport até conseguiu, ali aos poucos, abafar. Não era nem abafar, porque o goleiro fez boas defesas, né? Mas também não foi um bombardeio no primeiro tempo, também de o goleiro estar o tempo defendendo. O Flamengo tinha posse de bola, conseguia, o Sport passou todo o primeiro tempo e não chutou no gol, né? Então, o problema não é você jogar, é como você joga. Você pode jogar contra o Flamengo, tendo ali sendo um pouco jogar, se defendendo, né, sendo conservador, com seu esquema tático, mas você também não pode ser ineficiente ao ponto de você não conseguir finalizar uma bola no gol do adversário. É o Flamengo, ok, mas não dá para aceitar. Mas, de qualquer maneira, o Sport foi para o segundo tempo, quando o Flamengo, né, teve as oportunidades, o Bruno Henrique apareceu muito bem no primeiro tempo, ele que vai fazer 2 gols, mas o segundo tempo do Sport, aí o Flamengo quis jogar, né? O Flamengo quis jogar. E em menos de 10 minutos já estava 1-0, depois já fez 2, aí 3. E poderia ser muito mais se o goleiro também não fizesse boas defesas. Ele está ali para isso. Mas o que incomoda no Sport é que realmente o futebol é muito ruim apresentado. Cada dia que passa ele vai piorando, né? Ele vai ficando pior. Então, não é um campeonato do Sport, como toda a competição não foi o campeonato do Sport, né? O Sport ele tem uma briga contra ele mesmo, né? O Sport está lutando para tirar 2 façanhas. Primeira, não ser rebaixado com 17 pontos, porque aí ele ficaria atrás do Náutico. O Náutico, quando foi rebaixado em 2013, foi rebaixado com 20 pontos. Veja que situação ruim, né? Então o Sport está lutando para não chegar a essa meta, né? E busca também não fazer uma campanha tão ruim, né? Não é uma campanha tão ruim, mas é se livrar de alguns números históricos que vão ficar na história do clube por esse ano péssimo que o Sport tem feito, né, tem apresentado jogando a Série A. O outro detalhe também, o Sport está tentando está tentando de alguma maneira, isso é importante, pode já ter quebrado uma meta, né? Que era não ser rebaixado com a mesma quantidade de pontos do América, né? O América em 2007 foi rebaixado e tem essa marca, né, do pior clube que pontuou desde a história, né, dos pontos corridos da Série A. Então,
É uma situação bem difícil. O técnico interino, né, o César Lucena, ele falou, Matheus, após a partida, que confia que enquanto houver esperança, a vida é aquela história, né? Enquanto houver bambu, vai ter flecha, né? Então ele acredita que o Sport pode sair disso. O Sport ainda não está matematicamente rebaixado, isso é fato, mas o interino, ele falou sobre essa situação. Além disso, destacou, fez aí uma análise, né, sobre essa derrota, mais uma do Sport, 3-0, é aquilo que eu falava, né? Se o Flamengo jogar mal é 3-0, se jogar bem vai para casa dos 6. Quase, jogando, não tão aquela bola que a gente viu o Flamengo jogar, principalmente contra o Racing em casa, né? Poderia, isso, no jogo também fora de casa, né? O Flamengo fez um primeiro tempo bem interessante contra o Racing, se repete aquilo ali, vixe, Mário, poderia ter sido uma goleada histórica. Vamos ouvir aí o César Lucena falando aqui na Vicência FM. Olha, nós temos 8 rodadas ainda, nós acreditamos até o final, né? Sabemos que é difícil, mas nós acreditamos e vamos trabalhar jogo a jogo. Temos o próximo jogo contra o Juventude e nós estamos pensando no próximo jogo. César, todo mundo sabia da dificuldade do jogo de hoje, né? De enfrentar o Flamengo aqui. Pelo que foi a postura do time, eu queria que você fizesse uma análise do que o Sport jogou hoje e do resultado. Com qual sentimento vocês saem daqui do Maracanã? Olha, o resultado, a gente está chateado pelo resultado, né, da forma como foi. Uma análise do jogo. Nós sabíamos da qualidade do Flamengo, sabíamos que eles é um time que joga muito por dentro, toque entre linha, flutuação ali dos médios dele. E a gente procurou controlar o meio, né, controlar esse espaço entre linhas para que a gente não sofresse tanto. Tanto é que no primeiro tempo teve muita bola de profundidade do lado esquerdo e a gente estava controlando o passe por dentro, para não, que é o que sofre, mas é o que sangra mais uma equipe é quando toma o passe por dentro. E aí nós estávamos tentando controlar esse passe. Até conseguimos controlar no primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho que foi a primeira bola que eles conseguiram, cortou para o meio o Samuel Lino, né? E fez um passe de profundidade por dentro, nós acabamos sofrendo o gol, mas essa era a tônica do jogo. Nós sabíamos que eles jogavam muito por dentro, procuramos fechar bem o corredor central, das laterais para eles jogarem. Era essa a estratégia. Essa é a estratégia, né? O Flamengo perdeu o Carrascal e aí ele colocou o Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo é um atleta que pisa muito na área e ele não tem uma característica de conseguir dar passes, né? Tem uma característica de muito finalizador, apesar que ele consegue em alguns momentos fazer essa transição, esse triângulo muito rápido, esse bate-rebate muito rápido, toquinho ali, jogada de futsal, né, que acontece muito no futebol também, de campo. E aí teve ali o De La Cruz, né, que era o responsável, mesmo ele sendo um volante, mas ele ficou responsável por essa armação das jogadas. Depois entrou o Arrascaeta, né, aí, meu amigo, complicou. Foi entrando ali alguns jogadores e a batata foi assando pro lado do Sport. E dê graças a Deus não ter tomado a goleada, porque o goleiro Gabriel Vasconcelos, o que ele defende, o que esse cara pega, o que ele tá pegando no Sport não é brincadeira, né? Ele faz grandes defesas, né? É um bom goleiro. E só para você ter uma ideia, viu, Matheus? O Sport, quando você pega ali as estatísticas da partida, o Flamengo finalizou 24 vezes no gol do Sport. E o Sport só teve 4 finalizações. Então, enfim, falar mais o que, né? 4 finalizações durante 90 minutos, mais os acréscimos. E o Sport fez isso. Então, não é nada demais, não é nada de anormal, só que isso cansa o torcedor, né? O Sport já está, né? O elenco rubro-negro já está na capital pernambucana desde ontem. Começa hoje os trabalhos visando a partida contra o Juventude, que perdeu em casa para o Palmeiras, né? Agora o Palmeiras tem ali 65 pontos, o Flamengo tem 64. Aí o Flamengo vai pegar o Sport ainda na Arena de Pernambuco no dia 15, jogo atrasado. Esse jogo é muito importante para o Flamengo, porque dependendo de que maneira o Flamengo vai chegar nessa partida, o Flamengo pode depender desse resultado para tirar ali uma vantagem, que não é nem vantagem, é um ponto só, mas não é certeza que o Palmeiras vai vencer os próximos jogos, como também não é certeza que o Flamengo vai vencer os próximos jogos. Mas, de qualquer maneira, se você pegar o recorte, o Palmeiras vai ter mais jogos complicados, mesmo pegando times ali que estão na zona. Tem a situação do Santos, né? Vai ter um clássico contra o Santos. A gente não sabe como é que vai ser esse Palmeiras, apesar que se você for para usar a lógica que não existe no futebol, o Palmeiras deve vencer o Santos. Mas, de qualquer maneira, é um clássico, então muita coisa acaba sendo muito emparelhada, né, em um clássico.
O Sport está negociando, viu, Matheus, com o Botafogo. E essa negociação está dando o que falar, né? Porque, veja, o Riquelme é um zagueiro da base, inclusive ele esteve nessa temporada, né? Salvo engano, ele estava ali naqueles 3 jogos que começou a temporada, ele tem 18 anos. Foi o destaque, né, do Manda Cup, né? Um torneio internacional que o Sport disputou na Espanha. E aí o Sport está negociando 70% dos direitos econômicos desse atleta para o time carioca, né? Para o Botafogo. Essa informação foi trazida pelo Antônio Gabriel, né, da Rádio Jornal. E um detalhe importante: esse dinheiro, se caso conseguir essa negociação, praticamente, porque ele está custando ali mais de $1 milhão, né, por 70% dos direitos econômicos, esse é o valor dele, cerca ali de 8,8 milhões na cotação atual. E caso ele feche essa negociação, o Sport ficaria com 30%, né, dos direitos econômicos do atleta. Qual o problema dessa negociação? É que o Sport está negociando com o Botafogo para pagar a dívida de Carlos Alberto. É uma coisa bizonha, né, não? O Sport está negociando o atleta para abater a dívida, ou pelo menos parte dessa dívida. Lembrando que o Sport fez uma negociação com o Carlos Alberto e pagou R$15 milhões pelo atleta. E aí pode dar essa joia da base de graça, porque aí o Sport ia ter um dinheiro muito pouquíssimo. Ou melhor, o Sport ia ter de vantagem, não é nem de vantagem, mas o Sport ia ter apenas os 30% sobre o atleta. Mas a grana mesmo não iria cair no cofre do Sport, porque o Sport está devendo ao Botafogo, que trouxe esse jogador, Carlos Alberto, e quando foi negociado o Carlos Alberto para ir, tentaram levar Carlos Alberto, né, o Botafogo tentou negociar Carlos Alberto para o Ceará disse que não queria o atleta. Isso a diretoria do Ceará, o presidente do Ceará, ele revelou em uma entrevista ao futebolês que é de Fortaleza, né? Que é um programa que é feito na TV, no SBT de Fortaleza. E ele revelou que Carlos Alberto foi oferecido de graça. E um gênio da lâmpada do esporte comprou esse atleta por R$15 milhões. O gênio. Nem no esporte mais ele está, né? Ele está emprestado ao Cuiabá e vai voltar. E aí o Sport está negociando com o Clube Carioca, no caso com o Botafogo, meio que para abater essa dívida. O presidente do Sport disse que não. Disse que é mentira. Mas, meu amigo, rapaz, tem umas coisas que acontecem no esporte que só acontecem no esporte, viu? Vamos aguardar aí, mas essa história de ser mentira, o que o presidente fala de manhã, não se assegura à tarde, meu amigo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, e isso acendeu mais uma vez a chama da torcida, e a pressão continua nos bastidores do Leão para que o presidente renuncie ao cargo. Renuncie ao cargo, porque a pressão é muito grande. E veja, né, Matheus? Agora há pouco a gente ouviu o Interino dizendo, ainda dá para salvar. Cara, tem que ser realista, né? Ou trabalha com a realidade, ou esse time corre sério risco de cair para a Série C do ano que vem. O Sport já tem 70% de atletas para o ano que vem. Disse o presidente em entrevista ao Maciel no podcast. Ele falou essa entrevista falando que o Sport já tem 70% dos atletas para o ano que vem. Ou seja, já tem um elenco de 70%. Isso é bom ou é ruim? Pode ser ruim, porque a gente não sabe quem é que vai ser o novo treinador. Enfim, vamos aguardar aí, mas a notícia do Sport ultimamente está sempre... A pior é sempre a próxima. Parece que é perseguição, mas não é, porque é o que a gente tem de informação no momento. Agora você vender uma joia do seu time, uma joia importante, um zagueiro com potencial de crescimento, para quitar, ou para quem sabe ali quitar uma parte da dívida com o Flamengo, com o Botafogo, é uma coisa absurda, né? Porque não vai ter grana para o clube. O clube não vai ter grana. O clube não vai ter nenhuma grana, não vai ter grana nenhuma. Então, realmente, preocupa muito, viu, Matheus? Meu filho, esse é o esporte, viu, Matheus? Esse é o esporte desse ano de 2025. Até falei lá no meu, eu fiz um vídeo rapidinho, uma reflexão rápida, falando sobre isso. Ou para realmente, ou vai prejudicar muito o esporte para o ano que vem. Grande Matheus. Pois é. Situação realmente calamitosa, né, no esporte. Eu estava até observando alguns dos jornalistas, torcedores do esporte, o pessoal estava lá torcendo que o ano de 2025 acabe logo,
porque cada dia que passa é mais uma novidade ruim aí para a equipe do Sport Clube do Recife. Porque isso é um ativo que você tem no seu clube que você não vai ver a grana, né? Bate porque e volta, né? Você está vendendo um atleta, é o 6 por meia dúzia. Não é a questão do atleta, que ele tem um grande potencial. Eu vi o atleta jogar. O problema não é isso, não. É você tá pegando uma joia da base, tá entregando para o Flamengo o quê, Moisés? Para o Botafogo. O Botafogo, claro, tem um potencial muito grande de mercado. O Sport ganha 30%, mas não vai ter grana para o Sport. Porque o Sport está devendo ao Botafogo. Ou seja, é você dar um ativo seu para pagar uma dívida com um atleta que não vingou aqui, que é o Carlos Alberto. Então veja que esse negócio literalmente é da China. E olha lá se não é, não acho que nem da China é, porque chinês não perde para ninguém, meu amigo. Não é nem da China. É um negócio bizonho que o Sport está fazendo. E o presidente se disse que não. Ele falou isso ontem em uma entrevista. Não, o atleta, a gente vai ganhar dinheiro em cima dele. Como é que vai ganhar? Que loucura é essa? Se você está devendo 15 milhões, o atleta, ele tem um valor de mercado de 1,6 milhões de dólares. Quando você traz para o real, dá cerca de 8,8 milhões de reais. Você deve 15 milhões. E como é que diabo você está ganhando dinheiro? Você vai dar o atleta e ainda vai ficar devendo. Ou não? Ou eu sou doido? Acho que eu não sei. Eu acho que eu tô doido. Eu acho que eu tô doido com essa matemática de Yuri Romão. Vou te contar, viu? Realmente, assim, o que está se criando para o ano que vem é um buraco financeiro muito grande que o Sport não vai conseguir se recuperar. E o Sport pode brigar para a Série C, por quê? Não é que o time é ruim, não. Porque tem muitos jogadores que vão ficar aí e são atletas, meu amigo, que dá para jogar uma Série B tranquilamente. Sem pagar ninguém, aí é outros 500, porque você está devendo ao trabalhador. E nenhum trabalhador vai trabalhar feliz com seu salário atrasado. Estamos falando de atletas que ganham 300 mil, 400 mil, tem um patamar de vida altíssimo e para você pode ser muito dinheiro. Para ele, às vezes, não é, porque ele tem um custo de vida alto e aí, quando atrasa o salário, meu amigo, o rombo é muito grande no mês. E o Sport não pagou o FGTS, o Sport não pagou os salários dos atletas, o Sport está devendo rescisão de contrato, está devendo jogador. Ou seja, o ano que o Sport mais teve grana é o ano que o Sport está afundado em dívidas. Porque o Sport investiu quase 100 milhões, cerca ali de quase 700 milhões, quase 70 milhões, nessa temporada para esse elenco. Tem uma folha próximo de 9 milhões de reais nessa temporada e não está conseguindo pagar. Porque fizeram muita loucura. Muitas loucuras mesmo. E aí o clube está afundado, meu amigo. Eu vou dar um recado para você que é torcedor do esporte. Fique atento a isso, viu? Porque se você que é torcedor, apaixonado, doente pelo esporte, fique ligado. Fique ligado, porque cada dia que passa é uma coisa ruim que está acontecendo. É um jogador que vai embora, é atleta que está cobrando. E aí, meu amigo, esse buraco está aumentando. O esporte conseguiu uma homologação boa, importante da RJ, mas essas dívidas já são novas dívidas. Não é da recuperação judicial que está nesse momento. Não é. São novas dívidas que o Yuri Romão está conseguindo atrair para o esporte. E, enfim, vamos ver o que é que vai acontecer, mas me preocupa muito como vai ser esse esporte para o ano que vem, viu, Matheus? Pede para sair, né, Yuri Romão, né? Eu sou a favor de eu não sou a favor de impeachment de nenhum presidente. Acho que ele é que tem a consciência, ele ganhou o voto é democrático, ok, o sócio foi lá, votou, e ele também tem que finalizar o mandato dele. Agora, se ele perceber que não tem mais jeito, aí cabe a ele. Ele já falou que ele é cabra-homem, é sertanejo e não vai renunciar. Já teve pedido de impeachment, o presidente do Conselho Deliberativo falou que não vai votar o pedido de impeachment do Yuri Romão, só que está ficando insustentável a pressão é muito grande. Você não tem noção como é que estão os torcedores do esporte na capital pedindo a renúncia do Yuri Romão. Porque é muito grande o que está acontecendo. E vai chegar um momento que ele... E aí a transparência ela não acontece. Cada hora é uma história diferente. Para você ter ideia, o diretor de marketing do esporte, ele mandou uma mensagem para a Roja, que é comentarista da Sport TV, que estava falando sobre a venda de mando de campo que o esporte fez para o Flamengo.
Isso é um absurdo, você mandar uma mensagem. Porque ele falou que o torcedor não gostou e que ele não via vantagem. E ele disse que tem vantagem porque o Sport ganhou 3 milhões. Mas cadê os milhões? Estão aonde? A renda, para você ter ideia, a renda do fim de semana lá no Maracanã foi mais de 4 milhões de reais. A renda. O ingresso aqui está caríssimo. Porque o Sport vendeu o mando de campo. Então, enfim, vamos ver aí o que é que vai acontecer, mas é preocupante, viu, Matheus? Vamos falar dos outros clubes por conta do horário, amigo. Vamos embora. Essas informações você vai encontrar logo mais lá no YouTube da Rádio Vicência FM. Se você não acompanhou aqui ao vivo, a gente está postando lá no YouTube da 98.5.